O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 11 de março, terceira semana da Quaresma, a gente se encontra mais uma vez para ouvir o que o Senhor tem para dizer ao nosso coração. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que tem gente ouvindo isso agora que já acordou cansado. Cansado não do corpo, mas cansado da alma. Um cansaço que não passa com uma noite de sono, que não melhora com café, que não some com distração. É o cansaço de quem tenta fazer tudo certo e ainda assim sente que nunca é o bastante. Eu falo das noites em que você deitou na cama e ficou olhando para o teto pensando: será que eu estou no caminho certo? Será que Deus está vendo o meu esforço? Ou será que eu estou sozinho nisso? Eu falo dos dias em que você colocou um sorriso no rosto para não preocupar ninguém, mas por dentro estava com medo. Medo de errar de novo, medo de decepcionar quem você ama, medo de ser julgado justamente por quem deveria te acolher. Eu falo das vezes em que você olhou para a sua própria vida espiritual e sentiu que estava quebrando regras que nem sabia direito quais eram. Você tentou rezar, tentou viver direito, tentou seguir o que aprendeu na catequese, o que ouviu na missa, o que leu na Bíblia, mas sempre aparecia alguém para dizer que não era suficiente, que faltava alguma coisa, que você estava fazendo errado. E aí veio aquele peso, aquele cansaço profundo de quem carrega uma lei nas costas sem sentir nenhuma graça nos ombros. Talvez você tenha se afastado da fé por causa disso, porque alguém transformou o amor de Deus numa lista de cobranças. Talvez você tenha ficado com medo de se aproximar de Deus, achando que Ele é como aquele chefe que só aponta os erros e nunca reconhece o esforço. Se esse é o seu sentimento, se essa dor mora no seu peito, este Evangelho não veio por acaso. Ele veio justamente para você e eu vou te explicar por quê. O Evangelho de hoje traz uma das frases mais poderosas e mais libertadoras que Jesus já disse. Ele olha para os discípulos, olha nos olhos deles e diz com toda clareza: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Repare bem nessa palavra, cumprimento. Jesus não disse punição, não disse vigilância, não disse cobrança, disse cumprimento. E cumprimento no coração de Jesus significa plenitude, significa completar aquilo que estava incompleto, significa dar sentido ao que parecia não ter sentido nenhum. E sabe o que isso quer dizer na sua vida agora, nesta quarta-feira de Quaresma? Quer dizer que Deus não veio ao mundo para riscar o que você fez de errado num caderno de anotações. Ele não veio para ficar apontando o dedo e dizendo: você falhou aqui, aqui e aqui. Ele veio para preencher, para completar, para dar plenitude aquilo que na sua vida parecia vazio, quebrado, sem rumo. Quando tudo em você diz: eu não consigo seguir todas essas regras, Jesus diz: eu vim cumprir por você. Quando tudo em você diz: eu sou fraco demais para essa caminhada, Jesus diz: a minha força se realiza na sua fraqueza. Quando tudo em você diz: eu já tentei e não deu certo, Jesus diz: eu não vim abolir as suas tentativas, vim dar sentido a cada uma delas. Esse Evangelho não é sobre exigência, é sobre presença, é sobre um Deus que olha para a lei e em vez de usá-la como um martelo contra você, transforma ela num abraço que te sustenta. E aqui eu preciso ir mais fundo com você, porque essa passagem revela algo extraordinário sobre quem Deus realmente é. Jesus continuou e disse que antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Pense nisso com calma. Nem uma vírgula,
Sabe o que é uma vírgula? É o menor sinal que existe num texto, é quase invisível. A maioria das pessoas nem nota uma vírgula quando está lendo, mas Jesus nota. E Jesus está dizendo que até o menor detalhe, até o traço mais insignificante, importa para Deus. Agora, se Deus se importa com uma vírgula da lei, quanto mais Ele se importa com você. Se Ele não ignora nem o menor traço de um texto sagrado, será que Ele vai ignorar as suas lágrimas? Será que Ele vai passar por cima do seu cansaço, da sua solidão, do seu medo que ninguém vê? Quantas vezes você se sentiu como uma vírgula invisível, como se ninguém notasse o que você estava passando? Quantas vezes você carregou sozinho um peso que ninguém via, uma dor que ninguém perguntava? Quantas vezes você achou que Deus tinha esquecido de você, que a sua dor era pequena demais para chegar ao céu, insignificante demais para merecer atenção divina? Quantas vezes você rezou e sentiu que as palavras batiam no teto e voltavam? Mas Deus não esquece vírgulas, Ele não pula detalhes, Ele não faz contabilidade dos seus erros para depois cobrar com juros. Ele entra nos detalhes da sua vida com o mesmo cuidado, com a mesma delicadeza, com o mesmo amor com que preserva cada letra da sua palavra. Esse é o Deus do Evangelho de hoje, um Deus que não veio abolir nada na sua história, mas veio dar cumprimento a tudo, veio completar o que ficou pela metade, veio curar o que ficou ferido, veio iluminar o que ficou nas trevas, veio ficar quando todos foram embora, ficar quando você mesmo quis desistir, ficar quando a fé parecia não fazer mais sentido, ficar quando a oração parecia bater no teto e voltar, ficar, simplesmente ficar. Essa é a presença de Deus na sua vida, não uma presença que cobra, não uma presença que fiscaliza, mas uma presença que completa, que abraça, que sustenta. Eu quero te pedir uma coisa agora do fundo do meu coração. Se essa palavra está tocando você, se algo dentro de você se mexeu ouvindo isso, ative o sininho do canal para receber notificação. Acompanhe diariamente o Evangelho com a gente. Escreva aqui nos comentários o seu nome. Pode ser só o primeiro nome, pode ser um pedido, uma intenção de oração que está pesando no seu coração. Escreva ali embaixo, porque ninguém deveria atravessar esta quaresma sozinho. Pode ser uma palavra só: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, força, paciência, saúde, trabalho, esperança. O que vier no coração, coloca ali. A gente vai rezar por cada nome, por cada intenção, porque aqui a gente forma uma comunidade de fé, e juntos a gente caminha com mais firmeza, com mais esperança, com mais certeza de que não estamos sozinhos nessa caminhada. Eu quero te contar uma história que me marcou profundamente. Dona Aparecida, 63 anos, costureira em Belo Horizonte, Minas Gerais. Durante a vida inteira, Dona Aparecida foi aquela mulher que tentou fazer tudo certinho. Criou 3 filhos sozinha depois que o marido foi embora, sem dar explicação nenhuma, sem deixar nenhum endereço, nenhum bilhete. Ela trabalhava de segunda a sábado na máquina de costura, costurando vestido de festa, vestido de noiva, roupa de batizado para os outros, enquanto ela mesma não tinha ocasião nenhuma para celebrar. Ia à missa todo domingo de manhã cedo, rezava o terço toda noite ajoelhada no chão frio do quarto, e mesmo assim vivia com peso no peito, uma angústia surda, como se nunca fosse boa o bastante para Deus. Achava que se errasse uma reza, se esquecesse um jejum, se perdesse uma missa por estar doente, Deus ia ficar bravo. Vivia com medo de um Deus que ela mesma tinha construído na cabeça, um Deus de cobranças, de anotações, de castigos. Um dia, o padre da paróquia dela fez uma pregação sobre esse mesmo Evangelho de Mateus, e disse uma frase que mudou a vida dela. Disse assim: Deus não veio conferir se você cumpriu tudo direitinho, Ele veio completar o que faltou
Dona Aparecida me contou que naquele dia chorou tanto que molhou o véu de renda que usava na cabeça, porque ela passou a vida inteira, mais de 60 anos, achando que a fé era uma lista de obrigações que ela nunca conseguia cumprir por inteiro. E de repente, naquela missa simples de domingo, entendeu que Deus não estava esperando perfeição, estava esperando ela, só ela, do jeito que ela era, com as mãos calejadas de costura, com o coração cansado de solidão, com os olhos marcados de noite sem dormir, preocupada com os filhos. Ela me disse, segurando as minhas mãos com força e olhando nos meus olhos com uma paz que eu nunca tinha visto antes: Padre, eu passei 60 anos tentando ser perfeita para Deus e descobri que Ele me amava desde o primeiro ponto que eu dei na máquina de costura, desde a primeira lágrima que eu derramei escondida no banheiro. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de um olhar que mudou, falou de um peso que saiu das costas, falou de uma graça simples, silenciosa, que sustentou a vida dela por décadas sem que ela percebesse. Agora eu quero voltar ao Evangelho, porque Jesus continua e diz algo que precisa ser ouvido com muita atenção, com o coração aberto e sem pressa. Ele diz: quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Repare bem, não diz quem for perfeito será grande, não diz quem nunca errar será grande, diz quem praticar e ensinar. E essa palavra praticar é cheia de significado, cheia de misericórdia. Praticar é tentar, praticar é cair e levantar, praticar é errar e recomeçar. Pense num músico que pratica um instrumento, ele erra a nota, perde o ritmo, desafina, começa de novo, e ninguém chama ele de fracassado por isso, chamam ele de dedicado. Ninguém pratica algo que já dominou por completo, a gente pratica justamente aquilo que ainda está aprendendo. Então, quando Jesus fala em praticar os mandamentos, Ele não está pedindo perfeição, Ele está pedindo caminhada, está pedindo que você não desista, está pedindo que você continue mesmo quando tropeça, mesmo quando cai, mesmo quando acha que não vai conseguir, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo com medo. E ensinar aqui não é subir num púlpito e dar aula de teologia. Ensinar é viver de um jeito que inspira os outros, sem precisar dizer uma palavra. É quando a sua vizinha vê você rezando na varanda e sente vontade de rezar também. É quando o seu filho vê você pedindo perdão e aprende que pedir perdão não é fraqueza, é uma das maiores coragens que existem. É quando alguém olha para a sua vida e vê que mesmo com dificuldades, mesmo com feridas, mesmo com medo, você não largou a mão de Deus. Deus não mede grandeza pela ausência de erros, Deus mede grandeza pela persistência no amor. E eu preciso te dar uma permissão hoje, uma permissão que talvez ninguém nunca tenha te dado. Você tem permissão de não ser perfeito, você tem permissão de estar cansado e ainda assim ser amado por Deus. Você tem permissão de não entender tudo e mesmo assim confiar. Você tem permissão de chorar, de duvidar, de ter medo e ainda assim ser acolhido pelo Pai. Receber a palavra de Deus não exige preparo especial, não exige que você esteja com a alma arrumada, com tudo no lugar, com a casa espiritual impecável. Receber é um gesto simples, é dizer: entra, Senhor, mesmo que eu não esteja pronto, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha bagunça, entra na minha história torta, cheia de curvas e buracos. O começo não vem de você, vem de Deus. A mudança não depende da sua força, depende da graça dEle. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. É Deus quem dá o primeiro passo.
sempre foi, sempre vai ser. E Deus não se cansa de começar. Cada manhã Ele recomeça com você. Cada quaresma Ele oferece um novo caminho. Cada evangelho Ele estende a mão de novo. E sabe o que é mais bonito nesse evangelho de hoje? É que Jesus fala em cumprimento, em plenitude, em completar. Isso é graça sobre graça. Deus não dá uma vez só e para. Deus não te abençoa uma vez e depois vai embora cuidar de outras coisas. Ele dá e dá de novo. Dá quando você merece, dá quando você acha que não merece nada. Dá no dia da alegria e dá no dia da dor mais profunda. Dá no dia em que você rezou com fervor e dá no dia em que você nem conseguiu abrir a boca para rezar, no dia em que você só conseguiu suspirar. Talvez você olhe para trás e pense que esta quaresma está sendo difícil demais, pesada demais, silenciosa demais. Talvez você sinta que não teve nenhum momento especial de Deus, nenhum toque, nenhuma revelação. Mas eu te pergunto com todo carinho, você está vivo? Você está ouvindo essa palavra agora? Você acordou hoje, respirou e de algum jeito, por algum caminho, chegou até aqui? Isso é graça. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu, forças para aguentar uma conversa difícil que você teve essa semana, forças para não desistir de um relacionamento que está ferido, forças para levantar da cama num dia em que tudo parecia pesado demais, em que o mundo parecia escuro demais, em que a solidão parecia grande demais. Isso não é graça barulhenta, que aparece com fogos de artifício e aplausos da multidão. Isso é a graça que sustentou em silêncio, a graça que segurou sua mão sem você perceber, a graça que manteve você de pé quando suas pernas queriam ceder, quando seu coração queria desistir. Graça sobre graça, camada sobre camada do amor de Deus, cobrindo os seus medos, preenchendo os seus vazios, completando o que ficou pela metade, curando o que ficou ferido. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense nesta quaresma como um grande projeto de mudança com metas e prazos e cobranças. Não se cobre tanto. Não faça listas enormes de promessas que vão pesar nas suas costas como mais uma lei para cumprir. Faz só uma coisa agora. Fecha os olhos se puder. Coloca a mão no peito se quiser e diz no silêncio do seu coração: Senhor, entra. Entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo que eu não conto para ninguém, entra nas minhas falhas que eu escondo com vergonha, entra nos meus recomeços que parecem sempre voltar ao mesmo lugar. Não me cobra perfeição, Senhor, porque eu não tenho, mas me dá a Tua presença, porque só ela me completa. Senhor, eu não vim aqui porque sou forte, vim porque sou fraco, porque sou ferido, porque sou cansado e preciso de Ti. Cumpre em mim o que eu não consigo cumprir sozinho. Completa em mim o que ficou pela metade. Dá sentido ao que parecia perdido. Ilumina o que ficou nas trevas. Aquece o que ficou frio. Isso já é oração, isso já é fé. Você não precisa de palavras bonitas, não precisa de fórmulas elaboradas, não precisa de eloquência. Deus ouve o suspiro, ouve o silêncio, ouve até o que você não consegue dizer com palavras. E aqueles que escreveram nos comentários, saibam que Deus vê cada nome. E aqueles que estão em silêncio, ouvindo calados, talvez com lágrimas escorrendo no rosto, talvez apertando o celular com força, Deus vê também. Ninguém é invisível para os olhos de Deus. Nenhuma vírgula passa despercebida, lembra? Muito menos você, muito menos a sua dor, muito menos o seu coração ferido. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E se hoje você sente que não foi suficiente, se hoje você olha para a sua vida e acha que poderia ter feito mais, escuta o que o Evangelho te diz com toda ternura. Jesus não veio abolir, veio cumprir, veio completar, veio dar plenitude.
O que faltou na sua força, Ele completa com a graça dEle. O que faltou na sua coragem, Ele preenche com a presença dEle. O que faltou no seu entendimento, Ele ilumina com a luz dEle. Você não precisa carregar a lei nas costas como um fardo pesado que esmaga e sufoca. Deus quer transformar cada mandamento num encontro de amor, cada regra num abraço, cada exigência numa graça. Escreva aqui nos comentários o seu nome e uma intenção para esta quaresma. Pode ser uma palavra só: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, paciência, perdão, recomeço, luz no caminho, cura, esperança, fé. Escreva ali embaixo e saiba que a gente vai rezar por você com carinho, com verdade, com a certeza de que Deus ouve cada pedido que sai do coração. Cada nome que aparece aqui nos comentários é como uma vela acesa diante de Deus. E juntos a gente forma uma família que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente, uma família que reza uns pelos outros, que se fortalece na palavra, que se encontra todo dia neste cantinho de fé no meio do barulho do mundo. Não importa de onde você está ouvindo isso agora, não importa se é de São Paulo, do interior do Ceará, de uma cidadezinha no Rio Grande do Sul, de Manaus, de Salvador ou de outro país. Você faz parte desta comunidade, você é importante aqui. A sua presença, mesmo em silêncio, faz diferença. E amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã tem mais palavra, mais presença, mais graça, mais encontro com esse Deus que não desiste de você. Amanhã Deus vai ter algo novo para dizer ao seu coração, algo que só você precisa ouvir naquele momento. Então não se despede com tristeza, se despede com esperança. Porque o Deus que não abandona nenhuma vírgula da sua palavra não vai abandonar você. Nunca abandonou, nunca vai abandonar. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera com o mesmo amor de sempre, com a mesma paciência de sempre, com a mesma graça de sempre, para completar em você o que só Ele pode completar, para cumprir em você o que só Ele pode cumprir. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém.